Bom dia a todos. Em nome dos jornalistas do Grupo Estado, do Jornal Estado de São Paulo, do Jornal da Tarde, do Estadão.com.br, seus portais, especialmente do Portal de Política, da Rádio Eldorado, da Agência Estado, gostaria muito de agradecer a presença de todos aqui, especialmente de 3 importantes figuras do cenário político brasileiro que concorrem nas próximas eleições ao cargo de vice-presidente da República. O Grupo Estado, que tem tido uma cobertura, tem procurado fazer uma cobertura inovadora, criativa, completa, com um olhar diferenciado, inteligente, especialmente multimídia, usando aí das possibilidades tecnológicas possíveis hoje com a tecnologia, quer, com isso, contribuir ainda mais para a escolha consciente, para o aprimoramento da democracia e para a qualidade do processo eleitoral tão importante quanto as eleições que se aproximam. Então, em nome de nós todos, queria novamente agradecer a presença, que tenhamos uma excelente conversa política e que vocês possam trazer para os leitores, internautas e ouvintes do Grupo Estado o que pensam sobre o país, sobre a sociedade, sobre a democracia brasileira. De novo, muito obrigado. Passar a palavra ao Roberto Godoy, jornalista do Grupo Estado, que irá mediar esse encontro de hoje e que tenhamos um bom debate. Muito obrigado. Bom dia a todos. Debates Estadão recebe hoje os 3 candidatos à vice-presidência que acompanham os candidatos mais bem posicionados nas pesquisas de intenção de voto. Estão conosco o deputado federal pelo PMDB, Michel Temer, candidato a vice na chapa encabeçada por Dilma Rousseff, do PT. O deputado federal pelo DEM, Índio da Costa, candidato a vice na chapa encabeçada por José Serra, do PSDB. E o empresário Guilherme Leal, do PV, candidato a vice na chapa encabeçada por Marina Silva, também do PV. O Grupo Estado agradece a todos pela presença. Esse debate está sendo transmitido ao vivo pela TV Estadão. Os melhores momentos da discussão serão publicados na edição de amanhã, quarta-feira, do jornal O Estado de São Paulo. Cerca de 300 veículos do Brasil e do exterior, impressos e eletrônicos, terão acesso ao conteúdo do debate por meio dos serviços da Agência Estado. Solicito que os telefones celulares sejam desligados e assim permaneçam até o final desse encontro. Enfatizo também que manifestações da plateia não serão admitidas. Os candidatos a vice-presidente da República responderão a perguntas formuladas por jornalistas do Grupo Estado e por internautas. A mesma pergunta será dirigida aos 3 postulantes e respondida mediante ordem estabelecida em sorteio. O tempo para cada uma das respostas é de 3 minutos. Pelo mesmo critério, cada um dos debatedores terá 5 minutos para a exposição inicial, destinada a esclarecer, e aí eu me permito uma sugestão, que também é aqui uma solicitação, uma das mais frequentes entre as muitas perguntas que chegaram dos internautas. Eu até vou fazer a pergunta que eu solicito que os senhores compreendam como uma sugestão, do José Luiz Martim, que pergunta o seguinte: aqui no Brasil, criou-se uma mania de menosprezo ao cargo ou à posição de vice. Dizem que o vice é meramente decorativo. Até no esporte a liderança não tem valor. A vice-liderança não tem valor. Gostaria de saber o que um vice-presidente pode fazer para ajudar o Brasil em um regime altamente presidencialista. Ao final, os candidatos Temer, Índio e Leal terão 5 minutos para as considerações finais. Com a palavra, pelo mesmo critério, o candidato Índio da Costa. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui. Michel Temer, Guilherme Leal. Eu acho que esse tipo de iniciativa deve ser replicada. Depois do convite do Estadão, a gripe passou, mas a tosse continua. Depois do convite do Estadão, eu recebi outros vários convites. E aceitei todos. E vou aceitar todos, porque campanha eleitoral é basicamente um debate de ideias, né? Quem tem que proposta para o país, em que área.
e a população tem que ter acesso a essas informações para tomar as suas decisões. Bem, eu estou no meu 4º mandato, acho importante me apresentar. Fui secretário de administração da Prefeitura do Rio de Janeiro durante 5 anos, presidi o Fórum Nacional dos Secretários de Administração das Capitais, por conta do modelo adotado na Prefeitura do Rio. Foi um modelo que inspirou muitas capitais do Brasil, de todos os partidos, porque não se tratava de uma questão partidária, se tratava de uma questão técnica. A economia gerada anual na Prefeitura do Rio de Janeiro foi muito alta, percentualmente o resultado foi muito bom. O nível médio, o prazo médio de processos, que era de 14 meses, passou a ser de 4 meses, entre uma pessoa demandar alguma coisa da secretaria e ter a resposta. Não é à toa que a minha relação com os servidores públicos é uma relação próxima. Eu compreendo a necessidade do servidor estar motivado para ele poder prestar um bom serviço, porque nem o prefeito, nem o governador e nem o presidente operam na ponta, mas eles que são escolhidos pela sociedade para serem os nossos gestores. Na Câmara de Deputados, tive uma atuação combativa na oposição, na CPMI dos cartões corporativos, onde, naquela época, não imaginava ser candidato a vice-presidente da República, e muito menos que a Dilma seria também candidata a presidente. Na CPMI, tem lá um relatório com um pedido de indiciamento de uma série de pessoas, e quem encabeça a lista é a Dilma, por mau uso do cartão corporativo. Esse período da Câmara foi um período muito importante, onde eu pude ter a oportunidade, e aí com um apoio importante e decisivo do Michel Temer, na posição dele de presidente, de diversos líderes da Câmara, de aprovar um projeto que é um primeiro passo para a reforma política no país, que é o Ficha Limpa. Eu fui até o Senado Federal, articular com os senadores e trabalhar com os senadores, não só a minha função na Câmara, por essa oportunidade que me foi dada de ter sido relator, mas também depois fui ao Senado para que fosse aprovado no Senado em tempo recorde. O projeto do Ficha Limpa, quando chegou no Senado, no mesmo dia em que houve a votação na CCJ, onde eu tive presente acompanhando, foi também depois votado no plenário. Portanto, foi um tempo recorde e por conta desse período, desse tempo, é que o Ficha Limpa passou a valer para essas eleições. Rendo aqui as minhas homenagens ao deputado Paulo Bornhausen, que nos ajudou em todo o processo na Câmara desde o começo, foi quem foi ao Michel pedir para que eu fosse solicitar que eu fosse o relator. Eu queria muito ser o relator do Ficha Limpa, até porque, sinceramente, Godoy, eu já estava muito cansado de fazer política, tendo que sentar do lado de pessoas que eu não sabia muito bem por que razão que estava sentado ali na Câmara de Deputados. Muitos que voltariam ou que iriam para a Câmara para se protegerem através da imunidade parlamentar, ou desistiram por conta do Ficha Limpa, perceberam que não dariam para entrar, pessoas que entrariam no momento, ou então pessoas que lá já estavam, que não resolveram, até desistiram de se candidatar. Tive uma conversa, inclusive, com um dos coordenadores da campanha da Dilma, que é meu amigo, o deputado José Eduardo Cardoso, sobre o assunto em dezembro. Dizia para ele, olha, eu não quero voltar para cá se continuar dessa maneira. E ele dizia, Índio, mas talvez mais um mandato seja importante. E eu coloquei na minha cabeça, ou aprovo Ficha Limpa e melhora a situação da política brasileira, ou é melhor não me candidatar. E coloquei todas as minhas esperanças ali e trabalhei intensamente. O Ficha Limpa chegou no semestre passado, chegou em 2009, na Câmara de Deputados, e quando eu assumi a relatoria, no finalzinho de fevereiro, começo de março, em 3 meses estava aprovado entre Câmara de Deputados e Senado. Então, apesar de todas as críticas da imprensa, que são sempre muito bem-vindas, mas foi um tempo recorde de aprovação entre o início do trabalho e a conclusão do trabalho na Câmara de Deputados. Bem, eu tenho muita honra e me sinto muito orgulhoso de estar na chapa do presidente Serra, por uma razão simples. O Serra é o homem público mais preparado desse país e, de longe, é o que tem mais preparo para governar o país daqui para frente. Não há nenhuma dúvida dos avanços do atual governo na área social, mas também não há nenhuma dúvida que não é essa maravilha que as pessoas acham. Basta ir num hospital público para ver que as filas são incessantes, que faltam remédios. Com a palavra, Michel Temer. Olha, Godoy, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade que o Grupo Estado está nos dando a nós, candidatos a vice,
e ao eleitorado brasileiro, porque realmente conhecer também a opinião do vice-presidente é uma coisa importante, porque é quem acompanha o presidente na sua tarefa eleitoral e, posteriormente, na sua tarefa administrativa. Em segundo lugar, eu quero cumprimentar os colegas de jornada, o Guilherme Leal, e o meu prezado amigo e colega Índio da Costa. E quero dizer que eu estou muito feliz com esta companhia, porque se não fossem vices com a qualidade do Índio da Costa e do Guilherme Leal, é claro que eu até me sentiria desprestigiado. Então, fico muito honrado de estar ao lado de pessoas de um porte pessoal, de um porte profissional, de um porte político, como esses colegas que aqui se encontram. Em terceiro lugar, eu já quero responder muito objetivamente à pergunta que foi feita, porque a pergunta diz respeito às funções do vice-presidente. Eu quero dizer, legalista que sou, que as funções do vice estão previstas no texto constitucional. A Constituição, do artigo 79, diz que compete ao vice substituir o presidente nas suas eventuais ausências temporárias, suas viagens. O vice-presidente assume a presidência. Basta dizer que o presidente Zé Alencar assumiu por quase um ano, nesses 8 anos do mandato do presidente Lula. E é claro que a própria Constituição, pelos seus dizeres, ela já estabelece, digamos assim, uma certa discrição na atividade do vice, o que não significa inação, ou seja, absoluta falta de ação. O que se quer de um vice-presidente é que, em primeiro lugar, haja, segundo as competências constitucionais, mas participando do governo e sendo chamado pelo governo, especialmente no caso pela presidente da República, ele possa colaborar com o governo. Isso tem sido a tônica, aliás, das vice-presidências ocupadas nos últimos anos. E penso que será esta a tônica do próximo governo. Em quarto lugar, eu também quero dizer, um pouco do que fez o Índio, né? Dizer que eu comecei minha vida pública lá atrás. É interessante, eu comecei minha vida pública com 18 anos de idade. E me orgulho muito disso. Eu fui segundo tesoureiro do Centro Acadêmico 11 de agosto, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Faz muito tempo. Não é? E a partir daí, interessante, aquilo inoculou em mim um desejo de participar da vida pública. E há poucos dias, até, viu, Índio, viu, Léo? Eu fui a uma espécie de um roda-viva lá nas arcadas, na Faculdade de Direito, em que os estudantes botam você numa cadeira giratória e ficam perguntando. E eu disse a eles, olha, que isto sirva de incentivo, porque o meu entusiasmo pela vida pública começou aqui aos 18 anos de idade. Depois, em 64, como veio uma modificação institucional no nosso país, eu saí para a minha vida profissional, fui fazer a minha advocacia, fui fazer o meu magistério na PUC de São Paulo e me dediquei muitos anos a isso, até que em 83, eu fui chamado para ser procurador-geral do Estado. Eu era procurador de Estado. E, sequencialmente, o governador Montoro, na época, teve, digamos assim, a ousadia de me chamar para secretário da Segurança Pública, num momento muito difícil, porque era preciso compatibilizar a segurança pública com um Estado democrático, que era o que se inaugurava naquele momento. E, graças a Deus, eu fui para lá e acabei dando certo. Tanto dei certo que, logo depois, eu tentei pela primeira vez a eleição para a Assembleia Constituinte, fui para a Assembleia Constituinte, trabalhei lá os 4 anos, imaginando que eu ficaria só aquele período, mas acabei ficando. E ficando, também com a graça de Deus, eu tive uma atuação política que a mim, pelo menos, eu falo isso muito, digamos, mais para mim, talvez, porque eu fico muito agradado com essa vida pública que tive, né? Fui líder do meu partido, e líder do meu partido fui presidente da Câmara 3 vezes, né? 3 vezes presidente da Câmara, e eu tenho muito orgulho disso, porque eu sou filho de pais estrangeiros que foram muito bem acolhidos aqui no Brasil, tanto que meus pais sempre me diziam, olha, meu filho, dizia a mim e aos meus 8 irmãos, né? Dizia, olha, vocês têm que agradecer ao Brasil e cumprir bem as suas tarefas no país, porque ele usava uma expressão, viu, Godoy, que era dizer, o Brasil é um país onde se faz América, ou seja, significava, é um país onde você vem para se desenvolver, para crescer, não é? E isto efetivamente ocorreu, tanto que ele mandou os filhos, alguns filhos que vieram do interior para estudar aqui, segundo as suas possibilidades. Eu fui o último a fazer direito, e de modo que, quando eu me sento aqui, viu, Índio, viu, Léo, sendo candidato a vice-presidente da República, eu disse, poxa, que orgulho meus pais teriam, se fossem vivos, né? Vendo eu ao lado de tão eminentes colegas
e com uma plateia que não é só aqui. A plateia eu vejo que é internet, TV Estadão e outros veículos que vão divulgar essa mensagem. Doutor Temer, seu tempo está esgotado. Portanto, já disse o que eu tinha a dizer.